A maior verdade por trás de tudo que Allan Kardec observou nas comunicações mediúnicas é simples, e ao mesmo tempo, desconcertante. O sofrimento no desencarne não vem da morte, mas do apego. É a resistência da alma em aceitar a passagem que torna o desligamento pesado, lento, confuso. E é por isso que o desapego não é um tema bonito apenas para falar em vida. Ele é, na prática, um treinamento para a hora em que o corpo se cala e o espírito precisa seguir. Se isso já faz sentido para você, aproveita agora e se inscreve no canal, deixa o like, porque aqui a gente fala de espiritismo de um jeito claro, acolhedor e profundo, sem teatro e sem medo, do jeito que Kardec ensinou, com razão e coração juntos. Existe um instante silencioso que quase ninguém comenta com honestidade. Não é o instante do último batimento. É o instante anterior, quando algo dentro de nós percebe que a Terra está ficando curta. Nesse momento, o espírito começa a ser chamado por um mundo que ele não vê com os olhos físicos, mas sente com uma espécie de intuição antiga. É como se a vida material, que antes parecia tão sólida, começasse a ficar transparente. A casa, o nome, os hábitos, as preocupações do dia a dia, tudo segue ali, mas a alma já entende, mesmo sem palavras, que aquilo não será levado na mala. Kardec foi muito direto ao explicar que a morte não apaga a consciência. Ela não cria um espírito novo, nem transforma caráter por encanto. Quem parte leva consigo o que cultivou, sentimentos, tendências, pensamentos, vícios, virtudes, esperanças. E é exatamente isso que torna o desencarne tão diferente de pessoa para pessoa. Para alguns, o desligamento se parece com um sono profundo e reparador. Para outros, é como tentar tirar uma roupa que grudou na pele. A diferença não está no tipo de morte. Está no quanto a alma se prendeu ao que é transitório. O apego, no olhar espírita, não é só amar alguém ou gostar das coisas da vida. Apego é acreditar que aquilo é meu, é achar que sem aquilo eu deixo de existir. Apego é a sensação de posse, de controle, de dependência. E aí, quando o corpo começa a falhar, o espírito entra num tipo de conflito. Uma parte dele já sente o chamado da vida espiritual, outra parte quer agarrar o que está indo embora. É por isso que Kardec descreve tantos casos de desencarnados que permanecem confusos, às vezes acreditando que ainda estão vivos, tentando voltar para casa, tentando participar do que já não lhes pertence da mesma forma. E aqui entra um ponto que muda tudo. A maioria das dores do desencarne não é castigo. É reflexo. É eco. É consequência natural do quanto a alma se iludiu com a ideia de permanência. Quem se agarrou à matéria com medo, sai dela com medo. Quem se agarrou a rancores, sai carregando rancores. Quem viveu como se o mundo fosse um cofre e a vida fosse uma posse, descobre na passagem que a única coisa que atravessa os planos é o que foi gravado no íntimo da consciência. Por isso, o verdadeiro desprendimento começa muito antes do último suspiro. Ele começa quando a gente aprende a soltar, no dia a dia, as pequenas correntes invisíveis que parecem normais, mas pesam como pedra quando a alma precisa subir. Soltar o orgulho que exige reconhecimento. Soltar a necessidade de estar sempre certo. Soltar o controle que quer mandar até no tempo de Deus. Soltar a vaidade sutil que não aceita ser esquecido. Soltar a mágoa que a gente alimenta como se fosse um bicho de estimação, dando comida para ela todo dia, e depois se perguntando por que ela cresceu. Kardec chama atenção para o perdão como um tipo de libertação prática. Não é poesia. É engenharia espiritual. O perdão rompe fios. Ele desfaz amarras. Ele desliga a alma de um ponto fixo no passado. E é por isso que tantos espíritos presos ao sofrimento ficam repetindo cenas, revivendo dores, como se o tempo tivesse virado uma sala sem janelas. Quando a pessoa perdoa, ela não apaga o que aconteceu. Ela apenas retira o próprio coração da prisão. E existe também um outro laço que confunde muita gente, o apego afetivo. O amor verdadeiro liberta. Mas a dependência prende. Quantos desencarnam com a sensação desesperada de que estão abandonando filhos, companheiros, pais, e acabam ficando por perto, tentando segurar a vida dos que ficaram, como se isso fosse prova de amor. Só que amor não é corrente. Amor não é algema. O amor, quando é compreendido, vira sintonia. Ele continua, mesmo sem presença física, porque o que une espíritos não é braço, é vibração. Quando o espírito entende isso, ele faz algo muito belo, ele abençoa e segue. Ele entrega os que ama aos cuidados de Deus, e isso é um ato de maturidade espiritual. Porque segurar por medo é humano, mas soltar com confiança é evolução. Kardec também fala de um ponto que muita gente evita encarar: a consciência tranquila. A morte é como um espelho sem maquiagem. Não tem como fugir de si mesmo.
Aquilo que a pessoa tentou esconder, justificar, empurrar para debaixo do tapete, aparece diante dela com uma clareza incômoda. E não é Deus acusando. É a própria alma se vendo. Por isso, arrependimento, reparação, reconciliação, pedidos de desculpa sinceros, mudanças reais, tudo isso não é só moral bonito. É higiene da alma. Quem vai com o coração limpo atravessa leve. Quem vai com a consciência em guerra atravessa como quem carrega uma mala cheia de pedras e ainda quer correr. E tem mais, o espírito também precisa soltar a própria identidade construída. Aqui na Terra a gente se define por papéis, sou isso, sou aquilo, minha profissão, meu status, minha imagem, meu nome. Mas na passagem, essas placas caem. E aí a pergunta que aparece, como um trovão silencioso, é: quem sou eu quando ninguém me aplaude, ninguém me chama pelo título, ninguém vê minhas conquistas? O espírito que se conhece além das aparências não entra em pânico. Ele já sabe, por dentro, que é mais do que o personagem. Mas quem viveu apenas como personagem sente o vazio, e esse vazio pode doer. O que Kardec nos convida a fazer, no fundo, é trocar a vida de posse pela vida de experiência. Trocar o meu pelo aprendi. Trocar o controlei pelo transformei. Porque tudo aqui é empréstimo. O corpo é instrumento. A casa é abrigo temporário. Os encontros são aulas. Até as dores são professores, embora sejam professores que falam alto. Quando a pessoa compreende a impermanência, ela começa a viver diferente. Ela ama mais limpo. Ela se irrita menos com o que é pequeno. Ela deixa de colecionar ressentimentos como quem coleciona troféus. Ela entende que a vida não é um cofre, é uma escola. E quando a hora chega, o desencarne não vira tragédia. Vira transição. Vira retorno. Vira continuidade. Se esse tema tocou você, me diz nos comentários uma coisa. Qual você acha que é o apego mais difícil de soltar, na prática, no dia a dia? Muita gente assiste e fica pensando, mas não escreve. E aproveita para conferir agora se você está inscrito mesmo e com o sininho ativado, porque às vezes a pessoa acha que está, mas não está, e aí perde os vídeos novos quando eles saem. Existe uma ideia que assusta muita gente, mas que, quando entendida, vira um tipo de alívio silencioso. A morte não puxa ninguém para cima nem empurra ninguém para baixo. Ela apenas tira o corpo do caminho e deixa o espírito frente a frente com o que ele mesmo alimentou por dentro. Kardec percebeu isso repetidas vezes. O despertar no mundo espiritual é menos um choque externo e mais um encontro íntimo. É como abrir os olhos em um quarto que a própria alma decorou durante toda a vida, escolhendo, dia após dia, quais sentimentos ficariam nas paredes. Por isso, a pergunta mais útil não é como será minha morte, e sim como estou vivendo agora. Porque o desencarne, na visão espírita, é uma espécie de continuação natural do estado mental e moral que a pessoa cultivou. Quem passa a vida brigando com o tempo, tentando controlar tudo, querendo que o mundo obedeça à sua ansiedade, chega ao momento da passagem com o mesmo impulso, só que sem a ferramenta física para executar esse controle. E aí nasce a angústia. A alma quer mandar, mas não consegue. Quer segurar, mas o corpo não responde. Quer voltar ao roteiro antigo, mas o palco mudou. É aqui que entra uma das correntes mais invisíveis e mais comuns, a necessidade de controle. Ela parece prudência, parece responsabilidade, às vezes até parece cuidado com a família. Mas, quando vira obsessão, vira amarra. O espírito controlado por esse hábito sofre mais na transição porque tenta entender a eternidade com a régua curta do mundo material. Quer saber quanto tempo vai durar, quer garantias, quer provas imediatas. Só que o plano espiritual não se mede como se mede um relógio. Lá, o tempo é percepção. E percepção é consequência de consciência. Kardec chamava de fé raciocinada esse caminho de confiança com lucidez. Não é acreditar por medo. Não é repetir frases prontas para se acalmar. É construir dentro de si uma certeza serena de que a vida não se interrompe. Quem desenvolve essa fé, ainda que esteja cheio de desafios, atravessa com menos aflição. Porque confia. E confiar é soltar o volante quando a estrada já está sendo guiada por uma lei maior. Outra corrente muito pesada, e que as pessoas subestimam, é a culpa. Não a culpa que leva à mudança, mas a culpa que vira chicote, aquela que a pessoa usa para se punir diariamente. Kardec deixa claro, o arrependimento real não é drama, é transformação. Chorar pelo erro e continuar no mesmo comportamento é apenas um ciclo de sofrimento. Mas reconhecer, reparar, pedir perdão, mudar, construir algo melhor, isso sim limpa a consciência. E uma consciência limpa é uma alma leve.
Muitos espíritos, segundo relatos estudados por Kardec, chegam ao outro lado com uma espécie de neblina ao redor. Não é neblina de cenário, como se fosse um efeito especial. É neblina de pensamento, uma densidade criada por remorsos, rancores, vaidades e medos. A mente, quando fica presa ao que poderia ter sido, ao que deveria ter acontecido, ou ao que não pode ser assim, cria uma prisão de repetição. A alma fica voltando a cenas, revivendo diálogos, tentando mudar o que já passou. É como ficar preso num corredor, andando de um lado para o outro, porque a porta que abre não é uma porta externa, é a porta da aceitação. E aqui a aceitação não é aceitar e pronto, aguenta. Aceitação, nesse contexto, é entendimento profundo. É admitir que a vida tem leis, que há consequências, que cada dor pode ser um chamado ao amadurecimento. É olhar para a própria história e dizer, isso aconteceu, eu aprendi, eu sigo. Quem aprende esse tipo de aceitação em vida ensaia, sem perceber, a aceitação que vai precisar na hora maior. Existe ainda um apego que parece nobre, mas pode virar âncora, o apego à imagem. Quantas pessoas vivem para serem vistas, lembradas, admiradas, reconhecidas? Às vezes isso vem com uma roupa elegante, chamada reputação. Outras vezes vem com uma máscara simples, chamada eu só quero que façam justiça comigo. Mas, no fundo, muitas almas se prendem à opinião alheia como se essa opinião fosse um documento eterno. Kardec observa que, no momento da morte, essas preocupações se revelam pequenas. Não porque a vida na Terra não tenha valor, mas porque a alma descobre que o valor real dela não estava em parecer, mas em ser. O espírito que se preocupou mais com aplausos do que com consciência pode sofrer na passagem porque quer levar consigo algo que não atravessa. A plateia. A plateia fica. O personagem fica. O que atravessa é a verdade íntima. E é por isso que a humildade é tão libertadora. Humildade não é se diminuir. Humildade é parar de se colocar no centro do universo. É reconhecer que somos aprendizes. Que erramos. Que acertamos. Que melhoramos aos poucos. Que Deus não espera perfeição teatral, mas sinceridade no esforço. Quando o espírito se desprende dessa necessidade de ser o melhor, o certo, o impecável, ele respira. E esse respirar interno é exatamente o tipo de liberdade que facilita o desencarne. Agora, talvez o ponto que mais mexe com o coração de quem está ouvindo seja o apego às pessoas amadas. Porque ninguém quer imaginar uma despedida. Só que o Espiritismo traz uma correção delicada. Despedida não é desaparecimento. O laço não é cortado, ele muda de plano. O amor continua, mas o formato muda. E o problema não é amar muito. O problema é amar querendo possuir. Quando alguém diz eu não consigo viver sem você, pode soar romântico, mas espiritualmente é um pedido de prisão. Porque transforma o outro em muleta, em propriedade, em condição. Kardec aponta que espíritos que ficam presos a familiares, recusando-se a seguir, muitas vezes não fazem isso por amor puro, e sim por medo, por dependência, por confusão. E essa permanência pode gerar perturbação, porque o espírito tenta interferir, tenta participar, tenta manter o controle. Isso não ajuda quem ficou e também não ajuda quem partiu. Amar com liberdade é desejar o bem do outro, mesmo quando o caminho muda de forma. É abençoar e confiar. É deixar que os vivos sigam sua jornada sem culpa, e que os desencarnados sigam sua jornada sem apego. É o tipo de amor que não exige presença física para existir. E quando o espírito compreende isso, ele finalmente entende que partir não é abandonar. Partir é continuar amando, só que de outro jeito. E então acontece algo muito bonito. O desapego deixa de ser perda e vira maturidade. A alma começa a sentir, ainda encarnada, um silêncio diferente, um descanso interno. Como se ela dissesse, eu faço o que posso, amo o que posso, sirvo o que posso, e entrego o resto. Essa entrega é a porta. Se você chegou até aqui, eu quero te perguntar uma coisa bem direta. Qual desses apegos você sente que pesa mais hoje em você, mesmo que seja só um pouquinho? Controle, culpa, mágoa, a opinião dos outros, ou o medo de perder alguém? Escreve nos comentários com sinceridade. Seu comentário pode ser exatamente o empurrão gentil que outra pessoa precisava para se reconhecer também. E se você curtiu essa reflexão, compartilha com alguém que vive ansioso, com medo de perder ou carregando peso demais sozinho. Há um detalhe que muda o jeito de enxergar tudo isso e que Allan Kardec tratou com muito cuidado. O desligamento do corpo não é um clique instantâneo para todos. Existe, muitas vezes, um período de transição, uma espécie de ajuste de frequência, em que o espírito vai se percebendo fora da matéria, mas ainda sente,
por hábito, as referências do mundo físico. E é aí que acontece aquela perturbação que tantos relatos descrevem. A pessoa não entende bem onde está, tenta agir como antes, procura sons, cheiros, horários, tenta se localizar como quem acorda de um sonho muito vívido e, por alguns instantes, não sabe se é manhã ou noite. No Espiritismo, isso tem lógica. Kardec explica que o espírito não vira outro depois da morte. Ele continua sendo ele, com a mesma bagagem mental, emocional e moral. O que muda é o instrumento. E quando o instrumento muda, a consciência precisa se reajustar. É como alguém que viveu a vida inteira com o peso amarrado ao tornozelo. No momento em que o peso é retirado, a pessoa ainda tenta andar como se estivesse pesado, até perceber que está livre. Com o espírito pode acontecer algo parecido. O corpo já não responde, mas o hábito de viver no corpo ainda puxa a atenção para o que era conhecido. E aqui entra uma imagem bem útil. O apego é como um elástico. Se a alma passou a vida inteira esticando esse elástico para a matéria, quando chega a hora, ele puxa de volta com força. Por isso, o desencarne difícil não é um castigo que cai do céu, mas uma consequência natural de uma mente que não treinou a entrega. É como quem nunca aprendeu a nadar e, de repente, cai num rio. O rio não quer punir ninguém. Mas quem não se preparou se desespera. A boa notícia é que a preparação começa agora, no cotidiano, nas escolhas pequenas, repetidas, simples e sinceras. Kardec descreve o desprendimento perispiritual, que é a separação progressiva entre o corpo físico e o corpo espiritual. O perispírito, sendo um envoltório sutil ligado à experiência na Terra, carrega impressões, hábitos, tendências, memórias afetivas. E conforme o espírito se liberta, ele vai retomando sua lucidez, sua amplitude, sua percepção real do que está acontecendo. Para alguns, isso é suave. Para outros, é confuso. Mas mesmo nos casos de confusão, existe assistência. Existem espíritos amigos, benfeitores, familiares desencarnados, equipes espirituais que amparam, orientam, esclarecem. Só que, e isso é importante, o amparo atua melhor quando encontra uma brecha de receptividade. E receptividade nasce de quê? Da humildade, da confiança, da oração, da aceitação. Tem gente que ouve oração e pensa que é fórmula mágica, mas no olhar espírita oração é sintonia. É como girar o botão do rádio. Quando a pessoa eleva o pensamento, ela muda a estação. E essa mudança influencia diretamente o estado do espírito no desencarne. Não porque Deus favorece uns e abandona outros, mas porque a lei de afinidade espiritual é objetiva. Você se aproxima do que vibra parecido com você. Então, quando a criatura treina em vida uma postura de paz, caridade, gratidão, perdão e verdade interior, ela constrói dentro dela a própria ponte. Na hora da passagem, essa ponte já está pronta. Agora, tem um tipo de apego que quase ninguém percebe em si, mas que é muito comum, o apego ao sofrimento. Parece estranho dizer isso, eu sei. Mas observe como muita gente cria identidade em torno da própria dor. Eu sou o que me fizeram. Eu sou a pessoa traída. Eu sou a vítima. Eu sou a injustiçada. Isso não significa que a dor foi inventada. A dor pode ser real. O ponto é quando a pessoa não deixa a dor virar aprendizado e a transforma em sobrenome. Aí ela passa a viver girando no mesmo lugar, alimentando a mesma narrativa, repetindo a mesma lembrança, como se a repetição fosse uma forma de justiça. Só que espiritualmente isso vira prisão. Porque a alma fica colada ao passado. Kardec mostra que, no plano espiritual, pensamentos têm peso e forma. Não no sentido de fantasia, mas no sentido de consequência. O que você pensa com insistência vira ambiente íntimo. Quem insiste em revolta cria um clima interno de revolta. Quem insiste em perdão cria um clima interno de libertação. Por isso, soltar o sofrimento não é negar o que aconteceu. É decidir não morar mais dentro do que aconteceu. E aqui entra um dos gestos mais fortes de desprendimento, a reconciliação. Reconciliação nem sempre significa retomar convivência. Às vezes, reconciliação é apenas parar a guerra dentro de si. É desejar o bem, mesmo de longe. É tirar a pessoa do altar do ódio e colocá-la na prateleira da experiência. Foi uma lição, eu cresci, eu sigo. Isso tem um efeito enorme na hora da passagem, porque corta fios densos que prendem o espírito aos dramas que ele não consegue abandonar. Outra coisa que pesa muito no desencarne é a pressa. A pressa é um apego ao tempo, uma tentativa de fazer a vida caber num calendário nervoso. E na hora da morte isso aparece como ansiedade. E agora? Quanto falta? O que vai acontecer? O que vão fazer sem mim? O Espiritismo responde com uma ideia quase medicinal para a alma.
a vida continua em ordem. Ninguém é insubstituível no sentido material, mas todos são insubstituíveis no sentido espiritual. Ou seja, você faz falta como amor, como presença íntima, como história, mas a engrenagem da vida não para porque um corpo foi embora. E isso, quando aceito, traz paz. O espírito entende: eu não preciso controlar o mundo para amar o mundo. E é por isso que o desapego saudável não é frieza. É confiança. É continuar amando sem tentar segurar pela garganta. É dizer: eu te amo, eu te abençoo, eu sigo, e no tempo certo a vida nos reencontra. Isso é tão bonito que chega a dar um tipo de silêncio no peito, como se a alma respirasse pela primeira vez sem medo. Se a gente fosse resumir a preparação espírita para a passagem em algo bem concreto, ela teria 3 pilares simples: reforma íntima, caridade e consciência tranquila. Reforma íntima é vigiar a própria mente, lapidar impulsos, escolher perdão quando dá vontade de ferir, escolher humildade quando dá vontade de vencer. Caridade é sair do próprio umbigo, servir, amar na prática, aliviar o peso do outro sem virar dono do outro. Consciência tranquila é viver de um jeito que, quando a noite chega, você deita e sente: eu errei em coisas, mas eu estou tentando de verdade, eu estou caminhando. Esse estou tentando de verdade vale muito, porque Deus olha intenção, esforço e movimento. E tem um detalhe final que parece pequeno, mas faz diferença enorme: aprender a agradecer. O agradecimento é um tipo de desapego do lamento. Ele não apaga dificuldades, mas muda a vibração da alma. E uma alma que vibra gratidão encontra com mais facilidade os braços invisíveis do amparo. Se isso tudo conversou com você, escreve nos comentários de onde você está assistindo, cidade e estado, e qual palavra resume seu sentimento agora: paz, medo, saudade, esperança ou alívio. Eu leio, e isso também ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nessa caminhada. E se você conhece alguém vivendo um luto difícil ou uma ansiedade enorme sobre a morte, compartilha este vídeo. Às vezes, uma mensagem certa chega como água em terra seca. Existe uma virada silenciosa que acontece quando a gente para de perguntar o que eu vou perder e começa a perguntar o que eu vou levar. Kardec deixa muito claro que o único patrimônio do espírito é aquilo que ele construiu dentro de si. Todo o resto é cenário de escola, útil, importante, amado, mas provisório. E quando a alma entende isso, a morte deixa de ser uma ladra e passa a ser uma passagem. Não porque a saudade não exista, mas porque o medo perde o trono. Muita gente imagina o desencarne como um apagão, como se tudo sumisse. Mas o Espiritismo descreve algo bem mais profundo: a consciência continua, e continua com uma sinceridade brutal. No corpo, a gente consegue se distrair. Trabalho, barulho, rotina, correria, problemas pequenos e grandes. A mente foge, cria desculpas, inventa anestesias. Já do outro lado, essas distrações caem como enfeites que não se sustentam. A alma fica com ela mesma. E essa é a parte que assusta quem viveu fugindo de si. Por isso Kardec insistia tanto na educação moral. Não é moralismo, é preparação. É como reforçar uma ponte antes da chuva. Educação moral é aprender a ser honesto com o próprio íntimo. É olhar para sombras sem fingir que não existem e decidir, com humildade, melhorar um pouco por dia. Porque quem não se encara em vida, acaba se encarando depois, só que sem a mesma chance de fingir normal. E aqui entra uma verdade que quase ninguém gosta de ouvir, mas que liberta: a morte não muda o que você é, ela revela. Ela tira o verniz. Ela mostra o que é essência e o que era só imagem. Se a pessoa foi generosa apenas quando era conveniente, isso aparece. Se foi boa por medo de punição, isso aparece. Se carregou rancores enquanto dizia tá tudo bem, isso aparece. Não como humilhação, mas como luz jogada sobre a própria consciência. A lei é educativa. A alma vê para aprender, para reparar, para recomeçar. Agora, o que torna esse encontro consigo mesmo mais leve é uma coisa bem concreta: reconciliação. E reconciliação aqui é ampla. Reconciliação com pessoas, quando possível. Reconciliação com a própria história, sem negar erros, mas sem se destruir por eles. Reconciliação com Deus, entendendo que Deus não está nos esperando com uma sentença, e sim com um caminho. Quando a alma se reconcilia, ela para de lutar contra o inevitável. Ela deixa de gastar energia tentando manter máscaras e começa a investir energia em verdade. Kardec também observou um fenômeno curioso nas comunicações: muitos espíritos sofrem porque ainda se agarram a coisas inacabadas. Assuntos pendentes, palavras que não disseram, perdões que não pediram, afeto que não demonstraram, orgulho que não largaram. E isso, mais uma vez,
Aponta para a importância das pequenas atitudes enquanto estamos aqui. Às vezes, uma ligação, uma conversa sincera, um me desculpa, um eu te amo, um eu te agradeço, é mais valioso espiritualmente do que qualquer plano grandioso. Porque essas atitudes soltam nós. E nó solto vira caminho aberto. Um dos nós mais difíceis de soltar é o da autoimagem. A pessoa passa décadas construindo um eu para o mundo. O forte, o que não chora, o que dá conta, o que está sempre certo, o que nunca erra, o que precisa ser admirado. Só que, na hora da passagem, esse personagem perde função. Ninguém do lado de lá está interessado no teatro. E então o espírito se vê diante de algo simples e enorme. Eu sou isso, com minhas luzes e minhas sombras. E quando ele aceita isso, quando ele para de se defender, começa a libertação. Porque defender o ego consome energia. E energia é exatamente o que o espírito precisa para elevar-se. Kardec explica que sentimentos densos pesam, não como uma punição, mas como um efeito natural. É como tentar subir uma escada carregando um saco de pedras. A escada não odeia você, mas as pedras dificultam. E quais são essas pedras? Orgulho, egoísmo, rancor, vaidade, medo, culpa estagnada. Soltar essas pedras é o que faz a alma subir com mais fluidez. E aqui tem uma imagem poderosa. Desencarnar, para o espírito preparado, é como tirar uma roupa apertada depois de um dia longo. Não dói, alivia. A alma sente leveza. Ela respira diferente. Ela percebe que a vida era maior do que ela imaginava. E muitas vezes, o primeiro sentimento é de surpresa. Eu estou vivo. Porque a mente humana foi treinada a associar vida com corpo. Mas a vida, na visão espírita, é atributo do espírito. O corpo é instrumento. Quando o instrumento cai, o músico continua. Só que, para chegar nesse alívio, há uma última amarra que precisa ser cortada: a ilusão de separação. A Terra nos treina a sentir separação. Você aqui, o outro lá. Você no seu corpo, o outro no corpo dele. Mas do outro lado, o espírito começa a perceber que existe uma rede invisível de presenças, de afetos, de amparadores, de familiares espirituais, de amigos que acompanham em silêncio há muito tempo. A solidão que tanta gente carrega em vida, em muitos casos, começa a se dissolver quando a alma percebe que nunca esteve realmente sozinha. O que faltava era sintonia. E essa sintonia pode começar agora. Kardec sempre apontou a oração como uma ponte, mas não uma ponte supersticiosa, uma ponte vibratória. Quando a pessoa ora com sinceridade, quando eleva o pensamento, ela cria um corredor de luz dentro do próprio coração. E esse corredor não serve só para pedir coisas. Ele serve para ajustar a alma, para limpar o íntimo, para lembrar a criatura de que existe um sentido maior, uma direção, uma continuidade. Por isso, o desencarne sereno não é privilégio, é construção. E essa construção acontece em pequenas escolhas, quando você engole um orgulho e pede desculpas. Quando você escolhe perdoar, mesmo que o outro não mereça, porque você merece paz. Quando você ajuda alguém sem fazer disso uma moeda. Quando você aceita uma perda sem transformar sua vida em revolta. Quando você aprende a amar sem prender. E tem um ponto que conforta demais quem pensa em luto: o reencontro é lei, não é fantasia. Se há afinidade, se há amor verdadeiro, se há laço de alma, a vida encontra um jeito. Não necessariamente no tempo do relógio humano, mas no tempo da evolução. O amor não morre. O amor muda de estado. E essa certeza transforma a despedida em promessa. Se você está ouvindo isso e sentindo o coração apertar por alguém que já partiu, escreve nos comentários apenas o primeiro nome dessa pessoa, ou uma inicial, se preferir, e a palavra saudade. Muita gente lê e faz uma prece em silêncio. E se você conhece alguém passando por um luto pesado, compartilha este vídeo. Às vezes, a dor precisa de companhia, não de discursos. Ah, e vale lembrar, muita gente assiste até aqui e não é inscrita. Confere agora se você está inscrito mesmo no canal e se ativou o sininho, porque isso faz você receber aviso quando sair vídeo novo. Se não estiver, se inscreve e ativa as notificações, assim você não perde os próximos conteúdos. No fim das contas, tudo isso converge para uma lição que Allan Kardec repetiu de muitas formas, com palavras diferentes, mas com a mesma essência: compreender a morte é aprender a viver. Porque quem vive agarrado ao medo de perder, vive em estado de despedida. E quem aprende a soltar, descobre uma liberdade que não depende do corpo, do aplauso, da segurança perfeita, nem do controle do amanhã. O desencarne, no olhar espírita, é a continuação natural do caminho da alma. Não é um abismo. Não é um tribunal de terror. Não é um apagamento.
É uma mudança de plano, de densidade, de instrumento. A vida não termina, ela se amplia. E quando o espírito atravessa esse limiar, ele percebe algo que, para nós aqui, ainda parece distante, que a realidade mais sólida não era matéria, era consciência. Por isso a preparação mais importante não está em rituais externos, e sim em movimentos internos. Não é sobre decorar frases bonitas, é sobre viver de modo que, quando a hora chegar, a alma reconheça em si mesma um lugar de paz. Kardec descreveu que os espíritos mais lúcidos, ao deixarem o corpo, não entram em pânico. Eles sentem um tipo de alívio, como se tivessem carregado uma mochila por muitos anos e, finalmente, pudessem colocá-la no chão. E não é porque a vida terrena não valeu a pena. É porque a vida terrena cumpriu sua função de escola, e a alma entende: aprendi o que pude, agora sigo para outra etapa. Mas para essa travessia ser leve, existe um último ato de coragem: soltar a ilusão de que estamos separados. Esse é o nó mais fundo. A Terra nos ensina a sentir separação o tempo todo. Eu aqui, você ali, eu dentro de mim, você fora de mim, eu vivendo minha dor sozinho. Só que, quando o espírito desperta, ele percebe que a existência é uma rede. Há presenças que acompanham em silêncio. Há amparo que não faz barulho. Há amor que protege sem invadir. E há reencontros que não dependem do relógio, mas da afinidade e da evolução. Quando a alma entende isso, o medo perde espaço. Porque o medo, muitas vezes, é a sensação de estar sozinho diante do desconhecido. E o Espiritismo responde com uma certeza serena: ninguém está sozinho. O que muda é a capacidade de perceber companhia. E essa capacidade nasce de sintonia. É por isso que a oração sincera, a caridade feita com humildade, o perdão praticado no cotidiano e a reforma íntima são tão decisivos. Eles afinam a alma. Eles levantam a frequência do coração. Eles constroem dentro de nós um lugar onde a paz pode morar. E aqui existe algo muito prático que vale guardar. Toda vez que você solta um apego em vida, você treina o grande desapego. Toda vez que você abre mão de vencer uma discussão para preservar a harmonia, você fica mais leve. Toda vez que você não alimenta uma mágoa, você corta um fio. Toda vez que você escolhe agradecer em vez de reclamar, você muda o clima íntimo. Toda vez que você pede perdão e repara um erro, você limpa a consciência. E consciência limpa, na hora da passagem, é como uma estrada sem pedras. O que realmente pesa não é o corpo envelhecer ou adoecer. O que pesa é sair da vida carregando guerras internas. O espírito não sofre por causa do fim da carne, ele sofre por causa das amarras que ele mesmo colocou no coração. E isso é importante porque devolve responsabilidade e esperança ao mesmo tempo. Responsabilidade porque ninguém pode fazer a reforma íntima por você, esperança porque você pode começar agora, com o que tem, do jeito que dá, um passo por vez. Se você teme a morte, o convite do Espiritismo não é pare de temer como se fosse simples. O convite é: olhe para o que está por trás do medo. Muitas vezes o medo é culpa não resolvida, é apego a controle, é angústia por ter adiado o essencial, é a sensação de que faltou amar, faltou pedir perdão, faltou viver com mais verdade. E se isso for verdade para você, a boa notícia é que ainda há tempo de fazer diferente. Enquanto estamos encarnados, temos uma ferramenta poderosa: escolha. Escolha de melhorar. Escolha de recomeçar. Escolha de soltar o que prende. E se você vive um luto, talvez a dor maior não seja só a saudade, mas a sensação de que acabou. O Espiritismo oferece uma luz sem negar a dor. Não acabou. Mudou. O laço continua, mas pede uma maturidade nova. Pede que você ame sem tentar trazer o outro de volta à força. Pede que você ore, que confie, que siga, que honre a memória e que transforme a saudade em impulso de bem. Porque a saudade, quando vira caridade, vira ponte. Quando vira desespero, vira corrente. No final, soltar é um ato de confiança. Não é desistir da vida. É parar de brigar com a vida. É aceitar o fluxo, sem perder o amor. É entender que tudo que Deus nos dá aqui é empréstimo de aprendizado. O corpo, os encontros, as oportunidades, as dores e as alegrias. Nada é nosso no sentido de posse. Mas tudo é nosso no sentido de experiência. E a experiência vira sabedoria. E a sabedoria vira luz. Então, se você pudesse guardar uma frase de tudo isso, que fosse esta: a morte não leva o que é verdadeiro. Ela só retira o que era temporário. O que é verdadeiro fica com você. O bem que você fez. A consciência que você construiu. O amor que você aprendeu. A paz que você conquistou. Agora eu quero te ouvir. Qual parte desse conteúdo mais mexeu com você?
Escreve nos comentários uma frase, do jeito que vier, sem se preocupar em escrever bonito. E se este vídeo te trouxe algum alívio, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma única reflexão chega no momento exato e muda o peso de uma noite inteira.